Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis, Michele Decorações, Agrimec Implementos Agrícolas, Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, sem perder de vista a complexidade do mundo globalizado, com direito e ciências contábeis, educando para um futuro de oportunidades. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Olá, eu sou João Ricardo Vargas e estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia todas as semanas aqui conosco no canal 19 da NET TV Santa Maria. Agradecendo também os nossos apoiadores culturais. Fadisma, com a missão de educar sempre, 2 caminhos e um futuro de oportunidades. Imobiliária Modelo, administradora de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações, cortinas, tapetes, persianas, a sua casa de cara nova. Intexol, aquecedores solares, respeito ao meio ambiente, a Intexol faz parte do grupo Agrimec. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, o seu jeito de ser. E postos de combustíveis Paduim, a qualidade dos seus produtos é o seu diferencial. Confiança absoluta para o perfeito funcionamento do seu veículo. Bem, estamos mais uma vez aqui nos nossos estúdios e julgo um assunto bem legal, bem interessante para a gente bater um papo hoje. E estamos com a professora e psicóloga Graziela Miolo Cesni. A Graziela é professora da Unifra e também da Fadisma. Então vamos bater um papo aqui, bem tranquilo, dentro daquilo que a professora Graziela tem de conhecimento e experiência nestas 2 faculdades aí que são modelos aqui para nós e que sempre eu digo aqui são um motivo de grande orgulho, né? A Fadisma e a Unifra. Graziela, obrigado por estar aqui conosco hoje e, como eu disse, o assunto é bem pertinente para esse bate-papo, mas primeiramente eu quero te agradecer, né, a tua disponibilidade de estar aqui conosco, né, para a gente bater esse papo aí. Eu que agradeço, né, e agradeço poder divulgar também um pouco do trabalho da Fadisma e da Unifra também, né, no curso de Psicologia e de Direito e na Fadisma no curso de Direito e Ciências Contábeis. Então, sabe, Graziela, que algumas coisas é interessante quando eu trago aqui os meus convidados, que são alguns assuntos que acabam não se tornando público, né? Uhum. E as pessoas conhecem a Fadisma, conhecem a Unifra, mas aquela rotina do dia a dia, né? Então parece assim que as receitas são prontas, né? O bolo já chega pronto e a gente sabe que não, né? Tem que ter muito carinho, muita perseverança em tudo que se faz ali para chegar lá no final e apresentar esse bolo aqui como eu estou dando como exemplo. Graziela, a gente pautou aqui para esse bate-papo, a gente sabe então que tu trabalhas com apoio psicopedagógico, né? Uhum. Aos estudantes universitários. Então, dentro da psicologia e do direito, como tu falaste. E aí tem uma parte também aqui interessante, que é a psicologia infantil, né, que tu trabalhas. Então, assim, ó, nos dá, Graziela, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, como é que
que se faz esse trabalho, né? Como que é a metodologia dele? Sim. A FADisma, com essa missão, né, de educar sempre, teve sempre uma preocupação muito grande com o trabalho interdisciplinar, né? A gente tem núcleos de extensão, né, dentro da instituição, e de junho de 2015 para cá, nós iniciamos um trabalho que é o nosso projeto de apoio psicopedagógico, que chegaste a mencionar, que atende então a comunidade acadêmica, né? Então a nossa ideia nesse trabalho é justamente amparar os estudantes universitários, né, que têm alguma dificuldade, seja no âmbito emocional, seja no âmbito cognitivo, né, para que eles possam desenvolver um trabalho, desenvolver as suas atividades acadêmicas de modo satisfatório e que também consigam ter uma qualidade de vida interessante dentro do ambiente acadêmico, porque a gente sabe que os alunos às vezes vêm de outras cidades, eles não têm amparo familiar, né? Então esse trabalho, ele é um trabalho que visa observar a totalidade, o ensino, a parte técnica, né, que a FADisma desenvolve com o grupo de professores e com a instituição, e esse olhar mais humano, que é para que as duas coisas andem de forma equilibrada dentro do ambiente institucional. E eu pensando aqui agora, dentro de um olhar externo, como estou fazendo agora, chamo a atenção dentro do seguinte aspecto. O aluno, em primeiro lugar, como tu falaste aí, dele estar vindo de fora, né? Então, o primeiro impacto dele já é o fator de que ele está saindo da sua convivência familiar, do seu grupo de amigos que ele tinha e tem, né, na sua cidade de origem. Da segurança. Segurança. Então, ele acaba chegando num ambiente novo e que, sem dúvida nenhuma, existe sim essa necessidade de ter alguém profissionalmente, né, estabelecido para fazer assim, um direcionamento nesse aluno. E além disso, Graziela, eu quero agora complementar que são os fatores comuns dentro daquele conflito que normalmente existe dentro aí da nossa idade lá, né, da adolescência, pré-adolescência, e que fica naquele conflito. Vem cá, será que eu estou fazendo realmente o curso correto? Será que eu estou na faculdade que é correta e que vai me dar uma caminhada segura lá no futuro? Então isso que eu gostaria que tu desse uma explicação para nós. A adolescência é um período de muitas dúvidas, né? Uma mudança física intensa que vem junto com uma mudança emocional, psicológica e social, né? Perfeito. E a gente tem observado aí em 10 anos de caminhada, né, na Unifra como professora, a gente vem observando que os alunos eles têm chegado cada vez mais jovens na universidade, né? Então a gente tem assim, às vezes no primeiro semestre de faculdade, jovens com 17 anos, né? E que às vezes tem essa mudança também de cidade, né, de afastamento do núcleo familiar e que tem ali que tomar decisões que vão repercutir ao longo da sua vida, né, para sempre, né? A gente sabe que o trabalho ele é um dos locais que a gente mais se envolve ao longo da vida, às vezes até mais que o ambiente familiar. Verdade. Ainda mais nesse... E se modela, né? Exatamente. Então, esse tipo de novo jovem, digamos assim, que vem chegando, né, nas universidades, eles são jovens que são muito bem qualificados, às vezes cognitivamente, né, tem uma instrução, falam línguas, fazem intercâmbios, né, porque hoje as oportunidades são múltiplas, mas às vezes com dificuldades de lidar com conflitos do dia a dia, né, conflitos às vezes simples, que vão acarretando... Mas na cabeça deles é um monstro. Exato. E que vão acarretando... às vezes até adoecimentos, né? Adoecimentos, depressões, ansiedades, né? Mais graves, né? E que dificultam o desenrolar da vida acadêmica. Então a gente faz um acompanhamento das turmas que iniciam, né? Nos calouros, que a gente chama, né? Iniciam o curso. Um acompanhamento de grupo, onde a gente faz ali uma roda de conversa, onde a gente acompanha por um determinado período esses jovens adultos. Graziela, então nesse momento aí tu já estás fazendo, evidentemente, a tua observação, mas já está pensando alguns diagnósticos?
Na verdade não diria diagnósticos, mas digamos assim, sintomas. Tá, né? sim. Sintomas do comportamento. E os alunos, eles têm total liberdade de vir procurar individualmente para que a gente possa fazer um acompanhamento mais especializado. E os professores, ao longo do semestre, também passam a realizar encaminhamentos. Né? Então, às vezes... o próprio professor pode fazer, claro. Né? Então, às vezes, o professor percebe que tem uma mudança de comportamento, ou percebe que o aluno tem dificuldade em falar em público, ou percebe que o aluno não consegue manter relacionamentos interpessoais. Então, veja, em cursos como a psicologia, o direito, enfim, que trabalham com o humano, é mais do que necessário que as pessoas saibam se relacionar, saibam tratar os seus conflitos diários. Né? Então, o professor pode fazer esse encaminhamento. Então, a gente tem essas duas modalidades. O professor encaminha ou o aluno procura o atendimento individual, né? Que é feito durante algumas sessões, e se há necessidade a gente encaminha para colegas, né, de fora da comunidade, né, profissional, e podendo a gente resolve ali, havendo dentro a possibilidade da própria instituição. A gente resolve ali mesmo os atendimentos. E é interessante porque a procura no início, desde junho de 2015, a procura no início era muito tímida. Porque é recente também isso, né? É recente. Na FADISMA, na Unifra a gente já tem esse acompanhamento, porque a instituição também é mais antiga. Claro. Mas na FADISMA esse trabalho é recente. Então, no início era uma procura muito tímida. Os próprios professores tinham uma certa dificuldade de identificar quais eram os alunos que eles poderiam encaminhar para o atendimento. Sim, como é que era uma novidade também para o professor. Exato, porque são professores qualificados na área técnica, na área do direito, né? E não na área... Essa percepção aí... Exato. Então, nós fizemos também um trabalho junto aos professores, um trabalho de capacitação aos professores, porque a gente tem também uma outra problemática, que não chega a ser um problema, que é até muito gratificante para nós, que é o fato de que a inclusão escolar, né, que inicia lá no ensino fundamental, né, ela hoje chega na universidade. Né? Então, a gente tem alunos com algumas deficiências, né, que exigem um cuidado, um olhar especial. Né? Então, nós também qualificamos os nossos professores num programa ao longo do ano, né, num programa de qualificação, de aprimoramento docente, sobre déficit de atenção, hiperatividade, transtornos do espectro autista, né? Então, transtornos de ansiedade generalizada e outros tipos de dificuldades, né? Que venham a trazer alguma influência para a aprendizagem do aluno. Então, os professores acabam identificando e nós também trabalhamos junto com eles, né? No aspecto da metodologia de trabalho e de avaliação desses alunos. Porque, Graziela, me veio também a situação envolvendo o momento correto de se fazer esse trabalho, né? Porque numa determinada situação, se deixar isso... não se aproveitar aquele momento, pode ser que lá na frente isso não tenha mais retorno. Sim, né? Exato. Às vezes o aluno não consegue perceber que há a possibilidade de tratamento daquilo, né? E acaba abandonando o curso. Sim, acaba perdendo o curso em função, de repente, de uma situação muito pequena. Exato. Para quem olha de fora é muito pequena, mas para quem sofre... Mas para quem sofre é uma loucura. Exato. E então a gente faz esse acompanhamento desses alunos desde o início, né, até o final. Então a gente tem também uma peculiaridade do curso de Direito, que é a prova da OAB, né, e a gente tem dentro da FADISMA o programa Advogue, né, que é um programa que acompanha os alunos, preparando os alunos para essa prova e preparando do ponto de vista global também. Então a gente também faz algumas intervenções com esses alunos em grupo ou individual. E também algumas atividades, o grupo de professores, a gente faz algumas atividades de reuniões, debates entre nós, né? Para que a gente possa, então, acolher esses alunos que estão passando por esse momento de testagem, né? Porque, como eu disse antes os adolescentes, eles chegam muito jovens e saem muito jovens também, perfeito, né? Claro. Da universidade. Então,
há necessidade da gente também lançar um olhar para esse público que está entrando no mercado de trabalho, né? E que vem com uma série de dúvidas e de questionamentos, conflitos. Então, o ambiente acadêmico, ele acaba sendo o professor, às vezes ele acaba sendo mais próximo do que os pais. Sim. Né? Então, o professor consegue identificar, consegue conversar, tem essa figura mais paterna e materna, digamos assim, que é capaz de se aproximar do aluno e aconselhá-lo, digamos assim, à procura de uma ajuda. Né? Porque a sugestão, Graziela, de trazeres aqui, né, a tua figura dentro da tua experiência, a razão principal foi justamente nós fazermos aí um comparativo do que era há bem pouco tempo, né, porque o que se nota, Graziela, é um fator assim, ó, o desenvolvimento tecnológico e de conhecimento muito rápido, muito rápido, né? Eu estava agora conversando com o nosso pessoal ali e eu dizendo, olha, nós conseguimos hoje acompanhar online uma coisa que está acontecendo do outro lado do mundo, né? E que nós estamos ali, está na nossa mão, né? Esta informação. Então, a gente fica pensando, Graziela, o que aconteceu no passado recente e que nós poderíamos ter evitado, em tese, né? Que nós poderíamos ter evitado se nós tivéssemos feito um acompanhamento que é feito hoje. E, ao mesmo tempo, é o fator envolvendo o descanso e a tranquilidade familiar, né? Ou seja, o meu filho sai da minha casa, da minha cidade e ele está indo para a faculdade. Novamente, voltamos àquela pergunta inicial, para um ambiente desconhecido e tudo mais, mas nós como pai, mãe, nós ficamos tranquilos, nós sabemos que lá ele está sendo muito bem acompanhado e de repente até em alguns aspectos ele vai ser bem melhor tratado que se estivesse dentro da minha casa. Sim, na verdade isso é uma repercussão que a gente tem tendo assim muito importante. Na verdade, os pais têm procurado as coordenações de curso na Unifra para relatar e até para agradecer, em um certo modo, então importante este isso. acompanhamento. Está existindo esse feedback dos pais? Tem esse feedback assim de uma forma bem até surpreendente para a gente, porque na verdade a ideia era um acompanhamento institucional, mas isso tem reverberado dentro das famílias, né? Dentro do convívio familiar que também. Que está sentindo a mudança do comportamento. Que está sentindo a mudança. Então a gente vê assim que às vezes os pais também estão desamparados exatamente porque a educação hoje é uma educação muito diferente da educação que eles tiveram. Claro. Né? O estímulo tecnológico, o estímulo à informação, né? O modo como as relações se dão hoje, né? Nesses jovens adultos aí e essa adolescência mais tardia, né? Porque antigamente com 18 anos, há uns 20, 30, 50 anos atrás, com 18 anos as pessoas já estavam trabalhando, alguns já tinham até filhos, né? Então o desenvolvimento era num outro ritmo. Hoje a gente tem às vezes jovens com 28, 29, 30 anos ainda na formação. Na formação e que ainda estão na casa dos pais. Exatamente. Né? Terminando toda uma estabilidade para depois alçar voo. Exatamente, né? É o que a gente chama de adolescência tardia, né? Então que na verdade esse adolescente ele aumentou o cordão umbilical, né? A gente diz que ele aumentou um pouquinho. Deu uma espichada no cordão. Uma espichada. Então o que acontece é que esses pais também não sabem às vezes lidar com esses conflitos e acabam exigindo, né, tendo uma exigência diferenciada no tratamento com os filhos. Né? Porque, Graziela, uma situação também, é o fator psicologia, né? O psicólogo. Então vamos colocar duas situações, o psicólogo e o psiquiatra. Né? Há bem pouco tempo, como tu falaste aí, voltando um pouquinho no tempo, nós tínhamos aí em mente de que a psicóloga, o psiquiatra é coisa para louco. Né? Então é o seguinte aqui, o fulano tá... mas então ele tá louco. Exato. Ele tá louco. Exato. E nós estamos vendo hoje que este acompanhamento ele passa a ser primordial justamente no levar
né? Principalmente o jovem, né? Porque é exatamente neste momento em que nós podemos modular, né? De forma mais perfeita para lançar ele para aquela outra dificuldade ou aquele outro desafio que está logo lá na frente. É a base, né? A base. A infância e a adolescência, elas são a base, né, do desenvolvimento da personalidade de qualquer sujeito. Sim. E depois eu quero no segundo bloco eu quero que tu fale também da psicologia infantil. Claro. E na verdade a gente tem nessa nova sociedade que como tu disseste, dessa tecnologia, dessa informação, a gente tem novas formas de relação, de relações humanas e que exigem da gente, às vezes, alguns artifícios que nós desconhecemos, né? Em nós mesmos, né? Correto. Então, na verdade, a gente precisa estar sempre lançando esse olhar criterioso sobre o humano, né? E conflitos, às vezes, não tão positivos, porque também a tecnologia não é só coisa bonita, né? A tecnologia também traz aí, até quando tu disseste assim, né? A gente vê informações do outro lado do mundo, mas às vezes a gente não consegue se comunicar com quem está ao nosso lado. É isso que eu quero comentar contigo no segundo bloco. Então isso a gente percebe nesses alunos que estão na vida acadêmica universitária, né? E que acabam demandando então da própria universidade essa ajuda, esse aconselhamento em alguns momentos e até o encaminhamento, assim como, por exemplo, a supermedicação também, né? Às vezes jovens que tomam medicação por conta, né? Então A automedicação e que se medicam em excesso, né? Também. Então a gente também tem essa demanda, né? Uma demanda importante que a gente também fica atento e também encaminha para profissionais da área da psiquiatria quando há necessidade de um acompanhamento em conjunto. Então a gente também faz esse meio de campo, assim, né? De conversar com o profissional que está atendendo fora da instituição para que a gente possa entender o que está acontecendo ali dentro. Exato. Ali do outro lado. Exato. Graziela, vamos fazer um intervalo? Claro. E depois nós retomamos aí, eu cheguei até a anotar aqui, essa questão da automedicação, né? E é importantíssimo para nós levarmos aqui na discussão do segundo bloco. Então vamos fazer um intervalinho e nós já voltamos. Vocês estão vendo então, o assunto é bem amplo, né? É bastante discutido, mas que trazem aqui algumas informações, algumas inovações, por exemplo, o caso da própria Fadisma, que desde 2015, né, muito recente, que está fazendo esse trabalho. Então, louvamos aqui essas atitudes e queremos também lançar aqui como exemplo, né, a ser seguido por outras instituições, para que se tenha aí esses conflitos e essas arestas aparadas justamente no momento correto. Então, nós pedimos para vocês um intervalo, não saia daí, já voltamos. Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis, Michele Decorações, Agrimec Implementos Agrícolas, Fadisma, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, sem perder de vista a complexidade do mundo globalizado, com direito e ciências contábeis, educando para um futuro de oportunidades. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas.
Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Estamos retornando com o segundo bloco do programa Cidadania e Segurança Pública. Agradeço sempre a sua audiência, o seu carinho, todas as semanas conosco aqui no canal 19 da NET, TV Santa Maria. Estamos hoje aqui nos nossos estúdios com a professora e psicóloga Graziela Miolo Cesni. A professora Graziela presta apoio, psicopedagógico a estudantes universitários. Estamos aqui fazendo uma grande discussão, principalmente evidente nas duas faculdades que ela trabalha, que é a Unifra e também a Fadisma, dentro desse aspecto que estamos vivendo hoje, com mudanças de comportamento, esta aceleração da tecnologia, tudo isso evidentemente dá o reflexo direto e indireto no nível de aprendizagem e no relacionamento dos alunos. Mais ou menos isso, Graziela. Exato, porque a gente não pode esquecer que a gente está formando profissionais, né? Então, os profissionais, eles não são só técnicos, né? Correto. Eles são uma gama de competências, de habilidades que eles têm que desenvolver dentro dos ambientes onde eles Não, e Graziela, interagem. agora tu falasse isso, me veio aqui na mente, foi semana passada, eu ouvindo uma entrevista e a pessoa que estava fazendo o comentário disse o seguinte, que nós temos hoje ainda alguns juízes, então veja bem, nós já estamos falando em juízes aí de várias instâncias, de que pelo lado profissional, e aí evidentemente vem aqui a puxada da Unifra e da Fadisma, que dentro dos seus cursos de direito, que vão sair dali profissionais, vão sair advogados, vão sair juízes, vão sair promotores, mas se refere à questão do juiz, de que ele se tornou muito frio no aspecto tão somente julgar, né? E que não observa muitas vezes tudo o que levou a acontecer aquele fato. Então, quer dizer, é tão somente aquilo que está no papel e como se estivesse lidando, Graziela, com isso, a parte bem técnica, e como se estivesse lidando com seres não humanos, né? Então, dizer, isto. Não, mas parem um pouquinho. Como é que as coisas aconteceram? Principalmente em áreas mais específicas, né? Por exemplo, a área de família, a área da infância, né? Perfeito. Que tem uma exigência de um olhar mais apurado aos aspectos mais afetivos. Sim. Né? A Unifra tem no curso de Direito desde 2004 a disciplina de Psicologia aplicada ao Direito, e a Fadisma também desde o seu início. Eu estou na Fadisma há 5 anos. Então, desde então, a gente tem também a disciplina de Psicologia aplicada ao Direito, que dá essa visão mais humana, né? A visão da totalidade dos conflitos. Não apenas a parte técnica, mas também a parte afetiva, emocional, principalmente nessas áreas. E até no que diz respeito à segurança, né? A segurança pública, claro, né? Claro. No sentido da violência, né? Como que se desenvolve isso do ponto de vista social. Porque né? tu queres ver, Graziela, dentro da minha profissão, né, que eu estou na reserva, uma das coisas que nós falávamos, e acredito que ainda esteja em vigor dentro da corporação, é que nunca nós podemos encarar que uma ocorrência é igual a outra. Claro. Mesmo sendo o mesmo indicativo. Né? Então, a gente sempre diz, olha, aconteceu um acidente de trânsito. Não chega nesse acidente de trânsito simplesmente julgando que foi simplesmente um acidente de trânsito. Chega lá sempre preparado para algo mais. Né? Então,
em qualquer ocorrência nós colocamos para as pessoas, para os nossos profissionais. Vocês não podem chegar na ocorrência achando que, não, essa ocorrência eu já estou cansado de atender, e elas não podem encarar dessa forma, porque todas elas vão ter sempre uma peculiaridade que vão fazer ela diferente da anterior. Porque os conflitos humanos são diversos, né? Então a gente observa isso, esse caráter interdisciplinar e esse aspecto de observar a formação do acadêmico de direito e das ciências contábeis também lá na FADISMA, tem também essa peculiaridade da gente poder observar que os conflitos humanos, eles são múltiplos, né? O conflito, na verdade, ele é inerente à nossa existência. Inerente à existência. A gente tem conflitos de todas as ordens. Bastou viver em sociedade como vivemos. Mas a gente precisa saber tratar esses conflitos. Então, a FADISMA, inclusive, tem o SEMPRE, que é o Centro de Atendimento de Mediação e de Justiça Restaurativa, e a Unifra tem o SIM, que é o Centro Interdisciplinar de Mediação, onde a gente trabalha com as mediações de conflitos, né? A mediação e a justiça restaurativa em conflitos da área penal e da área de família, né? Então, que visa essa totalidade também, né? De olhar, de formar o acadêmico para tratar os conflitos, não solucionar, porque os conflitos, eles não têm solução, né? Eles involuem ou evoluem. Mas aí, de repente, uma questão de um simples diálogo, mas olha, de repente... Exato, para parar as arestas. Isso resolveu. Exato. Com profissionais ali que vão conseguir olhar o aspecto técnico e o aspecto da comunicação, né? Então, isso a gente também desenvolve na formação acadêmica, né? E para isso, o acompanhamento psicopedagógico, ele ajuda no sentido de verificar também quais são as características daquele aluno, para qual área ele é mais direcionado, ou ele tem mais características, né, para se trabalhar. Então, esse contato ao longo do curso, ele também permite esse tipo de direcionamento. Sim. Né? Graziela, nós, no finalzinho do primeiro bloco, tu falaste aqui, e eu disse que eu não queria esquecer, a questão desta automedicação, né? E o que se nota, e assim, ó, em conversa dentro do nosso relacionamento, enfim, profissional e familiar, de que até é uma situação comum. E eu quero fazer essa pergunta para ti dentro do meio onde tu estás trabalhando hoje, que é dentro dessa juventude toda, desse jovem, né? A questão desta automedicação, e que tu falaste aqui no intervalo, olha, é que eu estou me sentindo bem, e aí eu pergunto, eu faço essa observação para ti, tu como colega minha de turma, e diz, olha, eu estou me sentindo bem pelo seguinte, ó, a minha mãe está tomando um medicamento e ela acabou passando esse medicamento para mim, eu estou me sentindo bem, daqui a um pouco eu já estou passando esse medicamento, em tese, passando esse medicamento para ti, quer dizer, como que vocês fazem essa avaliação? Isso, infelizmente, tem se tornado cada vez mais comum, né? Então, na verdade, no momento em que o aluno demonstra uma mudança de comportamento em sala de aula, como quem está em contato direto com ele são os professores, inclusive eu como professora, né, nas turmas, a gente aconselha sempre os professores a conversar com esse aluno para identificar o que vem acontecendo na vida dele que gerou essa mudança de comportamento. Havendo essa questão da medicação, a gente entra em contato com a família, a gente entra em contato com os profissionais. Se consegue chegar de forma mais ou menos fácil neste... Sim. A gente consegue, justamente porque nós tentamos amparar esse aluno antes de realizar essa busca. Então é a forma de abordagem. Exato. E aí a necessidade de a gente também informar esses alunos, e isso a gente faz nesses encontros iniciais, porque às vezes numa pressão de sala de aula, ou de época de provas, ou de épocas de, como eu disse antes, da própria OAB... Essa pressão maluca na cabeça. E que vem de uma cobrança social também. Essa cobrança de que temos que ter sucesso a todo custo, de que temos que ganhar dinheiro a todo custo. Não só familiar, mas... social. Né? Social como um todo. Então, na verdade, a gente faz esse acompanhamento e informa os alunos sobre a importância de procurar um profissional especializado.
né? Então, assim, eu sempre brinco com eles, eu digo, olha, se eu tenho uma dor de dente, eu não vou no sapateiro, eu vou no dentista, né? Sim. Então, se eu estou... É bom fazer essa comparativa bem chula, no caso, mas que mostra, olha... Exato, bem visceral até, visceral, né? Então, eu informo para eles, eu digo, olha, gente... vamos procurar um psiquiatra, vamos procurar um neurologista nas necessidades, né, havendo a necessidade, detectando a necessidade, para que seja feito uma prescrição correta, de um medicamento correto, na dose correta, né, porque medicamento não é doce, não é bala, né, ele traz prejuízos, e, Graziela, às vezes, dentro dessa intensos. Situação, nós não somos feitos em série, né? Não. Ou seja... Cada pessoa tem as suas reações, elas são diferentes. Aí pode até ser de que ela receite o profissional receite o mesmo medicamento para mim e para ti. Só que de repente as doses serão diferentes. Exato. Então tudo isso tem que ser avaliado. O modo como eu vou tomar também, o horário que se toma, né? Às vezes não é uma medicação, já aconteceu algumas situações de alunos que demonstravam uma certa sonolência, uma certa dificuldade de prestar atenção na aula, e a gente foi verificar e, na verdade, tomavam medicamentos por uma situação, uma outra situação, que acabava interferindo no comportamento em sala de aula, e aí a gente conversando com o médico, conversando com a família... De repente o horário que ele estava tomando. Da medicação, e que acaba gerando uma série de dificuldades comportamentais, não só por essa sonolência, mas causa uma desmotivação. Claro. Daqui a pouco o aluno já começa a achar que ele não está conseguindo, né, levar adiante a faculdade. Esse efeito colateral do medicamento acaba dando aquele prejuízo lá. Um efeito psicológico grave, né, e que é por um ajuste, um pequeno ajuste, uma situação específica. Então, né? Veja bem a importância disso que nós estamos falando aqui, que é realmente a observação, né, esse comportamento diário, esse comportamento diário que vocês estão fazendo. E que, na verdade, hoje é muito difícil, né? Porque as famílias, elas têm... A relação que a gente tem com o tempo hoje é uma relação muito... adoecida, se pode-se assim dizer, né? Porque todo mundo tem muitas atividades, as famílias têm pai, mãe, irmãos, os amigos, né? A gente está sempre numa corrida contra o relógio. Sempre olhando o relógio. Então, essa exigência contemporânea dessas relações rápidas, né? Às vezes elas tornam as relações superficiais, né? Então, isso também é um problema que a gente tem que estar atento. Olha aí. Né? Graziela, eu quero entrar agora, já que tu falaste isso, eu quero entrar assim, um pouquinho nesse assunto, e depois, para a gente encerrar o bloco, eu quero entrar nesta parte da psicologia infantil, mas uma situação está ligada à outra. Dentro da tua experiência e da tua competência profissional, este avanço da tecnologia, né, e que nos dá o celular, que as pessoas não se comunicam mais, elas estão grudadas no telefone, porque é o WhatsApp, é o Facebook... E as coisas estão ali e elas não estão mais fazendo isso que nós estamos fazendo agora aqui. Eu e tu, nós estamos conversando, né? São 2 blocos e nós estamos conversando. Daqui a pouco nós chegamos num restaurante, chegamos até numa reunião familiar, e que cada um tem o seu telefone e que cada um está se comunicando ali, e acaba não tendo esta comunicação interpessoal direta, que eu digo sempre que era olho no olho, né? Qual a influência que isso está trazendo para o meio estudantil? Isso é um assunto bem delicado e bem importante, né? Eu sempre digo aos meus alunos que eu não sou contrária de maneira nenhuma ao uso da tecnologia. Correto. De antemão já quero te dizer isso aqui. Mas, inclusive, sou muito conectada, né? Mas, na verdade, o que me parece é que desde a infância, né, há uma certa superestimulação das crianças. Tá aí. Né? Então, na verdade, assim, às vezes o pai, eu sempre digo que para os meus alunos, que é a babá eletrônica. Babá eletrônica. Né? É esta a palavra que eu iria usar contigo. Eu tô num restaurante, para que eu almoce descansado, eu dou o celular pro meu filho. Tranquilo. Olha, né? Coloca o celular na frente dele, ele já tem ali uma criança de 1 ano e pouco, ela já tá com o dedinho ali,
porque ela já está vendo o filmezinho, o joguinho. Eu sempre conto a história de uma filha de uma amiga que ela pegou um álbum de fotografias desses tradicionais, Sim. da fotografia revelada, e começou a passar o dedo Olha aí, no álbum, né? E se irritou porque a foto não mudava. Porque a foto não mudava. Né? Porque o modo de pensar é um modo diferente, né? O que não é ruim necessariamente, só que a gente precisa adequar isso à convivência humana, porque nós precisamos de afeto, nós precisamos da convivência, né? E nós somos humanos movidos por cognição e por afeto, né? Por emoção. Então, na verdade, isso vem desde a infância com esse tipo de comportamento dos pais e que vai, então, adentrando a adolescência. E aí, às vezes, a gente escuta em consultório, até a gente escuta dos pais dizendo, mas ele fica horas dentro do quarto, né? Ele não conversa com ninguém, ele almoça na frente da televisão. Mas se a gente for fazer um estudo apurado, na verdade foi uma criança que já almoçava na frente do computador, Então você tá falando na frente da televisão. Lá, e Graziela, então assim, dentro desse teu diagnóstico ou observação, de que forma nós podemos controlar isso? O que tu diria para o pai e para a mãe que está nos assistindo agora, né? E a avó, a tia, enfim, daquela criança pequena lá. É claro que nós não podemos dizer assim, não, a partir de agora ela está totalmente fora. Eu só vou apresentar um celular, eu só vou apresentar um tablet para ela quando ela tiver 10 anos. Não, evidentemente não. Mas como que deve ter esse controle? Tem uma palavra que eu acho que é chave para a educação infantil e que vai refletir na vida adulta, porque nós não deixamos de ser aquela criança, né? A gente só cresce, né? E desenvolve outras habilidades e outras responsabilidades, mas uma palavra-chave é limite, né? Então, poder dar esse celular para a criança e para o jovem, para o adolescente, mas com limites, né? Com tempo de uso, né? Também verificar assim, a criança tem 2 anos, ela tem necessidade de ter um celular, né? Isso. Ela tem 5 anos, ela tem necessidade de... Ela nem lê, ela não sabe ler. Não sabe ler. Né? Então, identificar a necessidade da criança conforme o desenvolvimento dela e ir apresentando esses objetos à medida que houver necessidade, né? É óbvio que o jogo, por exemplo, o jogo no celular ou no videogame, ele estimula uma série de comportamentos, de raciocínio, de concentração. Ele é interessantíssimo, né? Mas dentro da dose adequada, digamos assim, né? Então a gente está numa sociedade de muitos excessos, né? Tá existindo um boom aí, né? Então assim, acho que essa questão do limite não é um clichê, né? Às vezes a gente pensa assim, psicólogo adora dizer que é limite. Estabelece limite. Limite é sinal de amor, né? Limite a é palavra sinal... não. Exato, né? É muito preocupante quando uma criança de 5 anos consegue comandar a rotina familiar. Acontece através daquela criança a rotina familiar. Né? Às vezes a gente escuta assim, até de amigos, de pessoas do convívio, eu não posso ir em tal lugar porque o fulano não para quieto. Exato. Né? Ou eu não posso ir em tal lugar porque o fulano não gosta de ir. Né? E esse fulaninho tem 4, 5 anos de idade. Exato. Então né? imagina, uma inversão total. Total. Então assim, a gente tem que ter essa noção de que o adulto, na verdade, além de uma responsabilidade moral e ética, né, com a criança, na verdade ele também tem uma responsabilidade social, jurídica, né, a gente não pode deixar isso de lado, né, de dar segurança, de promover educação, o cuidado. Então nós adultos, a gente tem que ter essa noção de que a família não é democrática, né? Esses dias eu li um texto do Mário Cortella, né, dizendo que a família, que os pais esquecem que a família não é democrática. Não é democrática. E não tem que ser democrática. O que não significa que tem que ser autoritária. Não, né? não. Mas é a questão do meio termo. Exato. Quem sabe o que é melhor para o meu filho de 4 anos sou eu. Claro. Ele não tem discernimento para saber se ele for ficar o dia inteiro no celular, se aquilo vai trazer repercussões positivas ou negativas para ele. Exato. O que vai acontecer ali logo na frente? Exato, né? Então, assim, e isso a gente tem visto muito com a juventude na academia, na universidade,
justamente porque eles vêm de uma formação onde há esse distanciamento das relações humanas, né? E isso não começa na adolescência, né? Eu sempre digo, agora, recentemente a gente teve esse boom aí da baleia azul, do jogo da baleia azul. Exatamente, que causou uma série de especulações. E na verdade, assim, isso não acontece na adolescência. Se um adolescente se tranca no quarto para jogar ou para uma mudança brusca de comportamento, normalmente é porque aconteceu alguma coisa que desencadeou aquilo antes da adolescência, sim. Né? Porque ele vem de uma formação. A rotina do meu filho. Por isso que é muito importante que a gente possa garantir esse diálogo com os filhos, que não significa permissividade, né? Mas de que a gente possa conversar tendo a noção de que os pais é que são os responsáveis pelo cuidado, pela segurança, pela educação, né, dos filhos. Não pode haver uma inversão. Né? Se isso acontecer alguma coisa séria, está acontecendo também ali no ambiente familiar. E Graziela, por que eu abordei isso contigo? Pelo seguinte, o que está acontecendo contigo profissionalmente? É que tu estás recebendo, né, um público que já veio com a sua base, né? E que daqui a pouco ele está lá dentro da Unifra, dentro da Fadisma, e que tu tens que muitas vezes fazer uma regressão. Sim, né? sim. Só, olha, por que esse comportamento? Aí daqui a pouco tu vai voltar lá 10 anos na vida dele. Nós somos história, né? História. Nós somos história, a gente não passa a ser hoje de uma hora para outra. Né? Nós viemos de uma construção dos lugares por onde a gente vai passando na vida, pela família que nos constituiu. Então, na verdade, a gente observa que esses jovens, às vezes, eles vêm solicitando à instituição de ensino coisas que talvez foram deixadas de lado lá no ambiente familiar. Tipo uma espécie de um complemento? Exato, uma espécie de um complemento. Às vezes porque está longe, né, fisicamente, certo, sim. Mas às vezes porque está perto fisicamente, mas não encontra isso dentro do ambiente familiar. E não é culpa de pai ou de mãe, é culpa de uma situação da sociedade. O processo acabou se... Exatamente, do momento social em que a gente vive, né? E aí a gente vê, por exemplo, o advento de comportamentos violentos, né? A gente vê uma dificuldade até de relações humanas mais elementares, né? Os pais às vezes solicitam que a escola tenha um comportamento de autoridade com os filhos, né? Aí seria também um pouco da transferência da responsabilidade, né, Graziela? Exato, de que, olha, eu como pai e mãe, eu digo, olha, quem tem que resolver esses problemas é a professora. Exato. É a prof. Graziela lá que tem que resolver. Exato. Não. A Graziela é uma educadora, a Graziela vai ensinar. Agora, quem vai dar outros aspectos aqui é o pai e a mãe dentro de casa. E a gente percebe que às vezes os pais têm esse comportamento até por um certo desamparo, né? Porque educar, né, orientar não é tarefa fácil, a gente sabe disso. Sim. Né? A educação ela é diária, ela é a todo momento. A todo momento. Né? Então, aquela ideia de que a educação, a gente educa com atitudes, ela é a mais correta, porque na verdade a criança é muito observadora, né? Ela verifica exatamente tudo que tu tá, se tem coerência nos atos, né? E pela exigência social que a gente tem de vida profissional, né, de vida das relações interpessoais, na verdade, às vezes os pais acabam se esquecendo disso, né, acabam se afastando um pouco disso e aí acabam delegando para outras instituições. Isso. E acaba dando reflexo lá na frente. Exato. E aí não só do ponto de vista pessoal, mas também do ponto de vista profissional. Sem dúvida, né? Um profissional, ele não é só a técnica, né? Ele é a sua construção humana também. Né? Graziela, esse assunto nós teríamos aqui um dia inteiro para a gente conversar, né? Exatamente. E o nosso programa já me avisaram lá que terminou o bloco. Graziela, eu quero assim te agradecer muito e ao mesmo tempo eu já quero te deixar um convite no ar para que tu retorne aqui com a gente. Tá joia. Porque assim, o assunto é muito amplo, né? E eu gostaria de mais tarde fazer alguma coisa bem mais específica contigo, né? Principalmente nessa situação envolvendo aqui a tua experiência na psicologia infantil, em que
nós brigamos, no bom sentido, de que é justamente nesta primeira idade que as coisas se formam, né? Ou para o bem ou para o mal. Então, e esta pauta que eu quero deixar, né, no ar, e o convite para te vires aqui conversar com a gente novamente, porque nós vimos aí uma situação envolvendo, porque o programa ele é Cidadania e Segurança Pública, é o nome. E eu digo o seguinte, que quando nós estamos com um problema na parte cidadã, vai dar o reflexo direto ou indireto na segurança pública. Esse é o mote. E aí, Graziela, vem a situação envolvendo aquela criança que está cada vez diminuindo mais a faixa etária do atendimento das ocorrências aí na rua, tanto Brigada Militar como Polícia Civil, isso já é constatado, né? Que uma criança de 10 anos, há pouco tempo atrás, não se via nem na rua. Hoje, essas crianças já estão envolvidas em ocorrência policial. Então, esse assunto que eu quero deixar aqui, e eu faço uma promessa, então, e um comprometimento com o nosso público, que eu quero trazer a Graziela de novo aqui para nós falarmos especificamente disso. Eu agradeço, né? Acho que realmente a gente teria muita coisa para falar. Sim. E me coloco à disposição. Te agradeço também, Graziela, a forma carinhosa como tu nos atendeste, né? E já fica então esse desafio aqui para a gente acertar a tua agenda, né? E aí o nosso pessoal faz o contato e a gente vai voltar aqui, tá bem? Com prazer. Muito obrigado. Eu que agradeço. Leva o nosso abraço para a Unifra, leva o nosso abraço para a FADISMA, né? Levarei. Parabéns às duas instituições, né, que são nossas aqui de Santa Maria, que a gente tem muito orgulho, tá bem? Obrigada. Muito obrigado, tá, Graziela? Pessoal, vocês viram então, o assunto ele é muito amplo, né? Então, e a professora Graziela tem milhões de exemplos, né? Milhões de experiências para trazer para nós. Por isso a experiência que eu deixei aqui para vocês e também de nós trazermos ela novamente aqui e para nós tratarmos este assunto que está preocupando todos nós. Que nós chegamos hoje na mesa de um restaurante e vimos uma criança ainda naquela cadeirinha de bebê, mas ela está ali com o note, está com o tablet, ela está com o celular e ela já está mexendo. Até que ponto isto vai ser bom para o futuro dessa criança? De que forma o pai e a mãe têm que agir para que isso não traga nenhum prejuízo? Então, fica aqui esta pauta para, logo em seguida, nós trazermos de novo a professora aqui conosco, tá bem? Eu quero agradecer mais uma vez a vocês estarem nos acompanhando e lembrando sempre que os nossos programas vão ao ar todas as terças-feiras de forma inédita, às 21h15, depois com mais 3 repetições, às quintas-feiras às 19h15, sextas-feiras às 23h e domingos às 20h30. Então, se vocês não conseguirem ver o programa com a professora Graziela na terça, vocês têm condições quinta, sexta ou domingo para assistirem o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho, uma boa semana e até a semana que vem, se Deus quiser. Forte abraço. Cidadania e Segurança Pública, Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis, Michele Decorações, Agrimec Implementos Agrícolas, FADISMA, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, sem perder de vista a complexidade do mundo globalizado, com direito e ciências contábeis, educando para um futuro de oportunidades. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser.